O tema dessa live era ciclo de alta das commodities, se chegou ao fim ou não. Eu já tomei umas pingas, eu preciso dar uma mijada. Enquanto eu vou... Alguém quer explicar aquela curva de oferta e demanda? Pode ser o Charles ou vocês que... É muito da hora ver uns caras do agro explicando os bagulhos, que eles são mais diretos que nós. Como é que funciona essa relação entre oferta e demanda e... E ainda tem uma terceira variável bacana. E o estoque, né? que é o tripé, né? Porque diferentemente de alguns produtos, tipo um computador, alguma coisa, você não consegue aumentar muito e diminuir a produção quando você quer, né? Depende da natureza também, né? Então, vem uma intempérie aí, piora ainda mais. O que é... Entendeu? O Charles deu uma engasofada aqui. Toma uma pinga, você tá muito tenso. Não, daqui a pouco. Eu preciso dar um mijão, vai lá. Alguém então, explica os ciclos da commodity? Não, podem falar, até se você também quiser complementar a parte dele, que você ia ficar com petróleo, né? Ele falou um pouquinho do milho e tal. Petróleo, qual a expectativa aí? Tá, a primeira coisa que eu quero... Hoje as commodities, quero falar... As commodities são os ativos mais importantes do mundo. Não existe nada mais importante que commodity. 100% das empresas do mundo tem alguma relação com commodity. Nenhuma deixa de ter. Claro, vai ter uma de serviços ali que talvez não... Sim, indiretamente está conectado. Até empresa tech, né? Agora, chips e aí precisa silício. Agora uma coisa que eu quero falar, eu vou falar olhando para a câmera. Investir em commodities não é comprar ações da Petrobras. Isso não é investir em petróleo. É investir na Petrobras. Para investir direto na commodity, existem vários derivativos. Existem contratos futuros, existem opções, existem ETFs, existem ETNs e existem as empresas correlacionadas. Então, hoje, para investir no petróleo, por exemplo, com $250, $200, já é possível investir no petróleo através de opções. Como que nós olhamos uma commodity, entrando já na tua pergunta, para fazer o investimento? A palavra mais importante em commodity é sazonalidade. Então, sempre tem um ciclo. Commodities agrícolas, elas possuem sazonalidades pelo lado da oferta, porque eu tenho um período que eu tenho que plantar, tenho desenvolvimento vegetativo e um momento de colheita. Como a Bolsa de Chicago ela é a mais importante, quando nós falamos de commodities agrícolas, até as softs mesmo, como café, cacau, açúcar e algodão, a sazonalidade daqueles contratos futuros da Bolsa de Chicago é a sazonalidade do mercado norte-americano. O que acontece? Em maio começa-se o plantio, em setembro começa-se a colheita. Então, há um comportamento de baixa natural para as commodities no segundo semestre, lá na Bolsa de Chicago, por causa da sazonalidade. Então, dentro do tripé de oferta, demanda e estoques, a oferta aumenta nos Estados Unidos no segundo semestre. Então, é o primeiro ciclo que nós temos, mais curto, é a sazonalidade. Commodities softs e energéticas e metálicas, elas possuem sazonalidade pelo lado da demanda. Porque eu posso produzir 100 milhões de barris de petróleo o ano inteiro. Mas eu tenho um período sazonal de julho nos Estados Unidos que aumenta o consumo de petróleo. Porque eu tenho viagens, eu tenho um período de férias, o cara que está estudando em Stanford volta para a Flórida para visitar o avô aposentado. Então eu tenho um aumento na circulação de pessoas, maior consumo de combustíveis, eu tenho uma sazonalidade pelo lado da demanda. Existem potencializadores desse movimento. A guerra foi um grande exemplo. Eu já tinha uma expectativa do petróleo a $100 desde março do ano passado. Ele chegou a tocar a 140, 139 no período ali em guerra, no comecinho de março, voltou e agora ele está trabalhando ali entre 110 e 120. E é um período que eu acho que ele vai se manter para o próximo semestre. Hoje está muita discussão no mercado, o Motinha lá do Genial usa o crowdado, lá que a commodity está muito suscetível à notícia. Então, vai ter recessão? Vai. Vai ser muito forte? Vai. Então, vai derrubar o preço da commodity. Só que como o commodity trabalha num balanço, se eu tenho uma queda na demanda, mas a produção acompanha essa queda, o preço ele fica estável. Ok. Se eu tenho uma queda na demanda e a oferta é reduzida mais, imagine que eu tenho uma queda de 101 milhões de barris de consumo diário, ele cai para 98. E a OPEP sai de 23 milhões de barris produzidos hoje e vai para 15. Não, eu vou fechar a torneira porque vai ter uma recessão. O preço vai continuar subindo. Vai continuar subindo. Agora, por acaso, só para te atualizar, 107, o WTI, 107,7, uma alta de 3,27. Está tendo discussão nos Estados Unidos para redução de imposto. O Bolsonaro foi lá, deu a dica para o Biden para retirar os impostos de 90 dias. Foi a Dilma, né? Esse é o tipo da medida que aumenta a demanda.
Então, se eu já tenho problema de produção, eu já não consigo acompanhar a demanda, eu vou baixar o imposto, aquele cara que tinha um Suburban V8 lá consumindo 2 km por litro, já Enche vai o tirar tanque. da garagem e vai voltar a andar. Enche o tanque, enche o Aumenta tanque, o isso aí. consumo. Sim. Se eu não tenho a oferta acompanhando, o preço sobe. Aham. Tem como saber isso? Tem, que são a curva dos spreads de futuros. Então, quando eu pego todas as cotações da Bolsa de Chicago, ou da Bolsa de Nova York, ou qualquer bolsa. Normalmente é vencimento Chicago, né? para as agrícolas depende, Chicago, energéticas, aí a NYMEX ou a ICI, nos Estados Unidos, ou na Europa mesmo. Então, se eu pegar todos os vencimentos do petróleo, julho que está indo para entrega, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, para um ano para frente, eu vou ver que a curva tem os preços presentes, mais curtos, estão mais altos do que os preços futuros. Tá. A gente chama de uma curva invertida ou em backwardation. Uma curva invertida, ela mostra que há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, as compras que deveriam acontecer para 3 meses, elas vêm para os contratos mais curtos para eu garantir o meu abastecimento. Então, a curva ela se inverte. Então, sempre que a curva estiver invertida, eu tenho um viés de alta. Spreads de futuro não é a curva de tendência. O pessoal que olha, o mercado está precificando um preço mais baixo lá na frente, não tem nada a ver. Curva de Então, de na futuros não sua é isso. opinião, o petróleo provavelmente não vai cair muito dessa faixa dos $100 no segundo semestre. Não, porque o que eu vejo? Os estoques norte-americanos continuam caindo. Se houvesse uma redução da demanda, se eu tenho um problema de produção, os estoques deveriam pelo menos subir se eu reduzir a demanda. E eles continuam caindo. Os SPR lá, os Strategic Petroleum, isso, nem lembro o que é, significa lá, Reserves, eles estão nos menores níveis desde a década Cara, mas de como pode, 90. né? Porque pela primeira vez o galão lá passou de $5. Da gasolina. E mesmo assim eles continuam consumindo, né? Continuam consumindo. E está ainda. Se pegar naquele site Gas Price, sei lá, na média está abaixo. Mas pega a costa oeste, que é onde está Las Vegas, Califórnia. Parte de que é férias, acima, né? Seattle. Entretenimento, né? Isso. Tá acima de $5 o barril. É lá na costa leste, O galão, né? que tá um pouquinho mais barato, e na média, é aquela história, né? Se eu enfiar a cabeça na geladeira e os pés no forno, na média minha temperatura tá normal. Eu tô morrendo congelado e Exatamente. assado na outra ponta. Exato. Então, Você Caramba, curtiu como essa? isso que eu vendo nunca aqui, tinha pensado Eu tô nisso, vendo aqui cara. a média, a média tá 4,92 realmente. É por galão isso. Mas tem... Galão é 3,6 litros, né? Mas tem aqui, cara, uns locais Flórida bem tá- mais altos. Flórida tá baixinho. Agora você pega Seattle, por exemplo. É Seattle, Califórnia? Califórnia, 6,34. Olha Então, aí. na média, pô, tá abaixo de 5. Aí você pega o cara que tá lá em Los Angeles, por exemplo, tá pagando 6. E a Califórnia é o segundo PIB americano, né? O maior. É muito o imposto lá, muita confusão, né? Muita coisa, mas que interessante. Então o petróleo deve ficar. Eu acredito que sim. Agora, se houver um crash e não for uma recessão, for uma queda mesmo na economia, fechar a economia, aí o preço pode cair. Mas recessão, ela não é uma chave que eu viro lá, abri a garrafa, estou em recessão, cai o consumo. É um processo que ele vai caminhando. Então, ontem eu falei estava falando com o Vicente, falei com o Javier Bless, que é um dos editores da Bloomberg na área de energia, e perguntei, falei, pô, Javier, o que você acha? Vai cair? Ele falou, é muito difícil cair nesse momento, porque a demanda pode cair? Pode, mas não caiu. Pode cair. A OPEP não tem condição de elevar a produção, porque a capacidade ociosa dela já está no limite. Ele fez uma publicação mostrando a capacidade de refino no Golfo, já está na banda superior de um range de 10 anos. Então, como que eu vou ampliar a capacidade de refino se eu já estou no limite lá? Então, é só uma destruição da demanda. Como que essa demanda pode destruir? Talvez se a gasolina for para $7 o galão nos Estados Unidos, eu tenho uma redução. Mas aí aí a quebra inflação vai, porque o Exato. petróleo é um componente que está na equação de qualquer De tudo, coisa. né? De qualquer A mãe coisa. das Qualquer commodities. coisa para chegar em você precisa quem de tá petróleo. ganhando muito dinheiro com essa história toda é a Arábia Saudita, né? Porque ela tem um custo de produção. O cara tropeça na Arábia Saudita, se você tropeçar e bater com um cotovelo muito forte, sai petróleo. petróleo. É um dos menores custos. Depois eu até publico aqui. Tanto que a empresa sim. deles lá faturou. Saudi Aramco, um maior. bolo.